Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quinta-feira. Abrimos o boletim de hoje com uma reportagem sobre os principais projetos que estão na pauta de votação da sessão desta quinta. Lembrando que a TV Câmara transmite os trabalhos em plenário ao vivo a partir das 5h30 da tarde. A pauta da sessão desta quinta tem 7 propostas para leitura e 4 para votação. Entre elas, um projeto de lei do vereador Roberto do Eleven que autoriza a Prefeitura a conceder aumento da cota de vale-transporte escolar para universitários que realizam estágio obrigatório. Segundo o autor, o controle seria feito com base nas informações cedidas pelas instituições nas quais os universitários realizam o estágio. A vereadora Renata Paiva é autora de 2 projetos na pauta. Um obriga edifícios e condomínios residenciais e comerciais com mais de 2 andares a disponibilizar cadeiras de rodas. Elas deverão ficar em local de fácil acesso para atender pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, idosos ou em casos de emergência. O outro projeto da vereadora autoriza a Prefeitura a disponibilizar macas, cadeiras de rodas e cadeiras de banho dimensionadas para pessoas obesas em todos os hospitais, clínicas e unidades de pronto atendimento municipais, devendo dispor de no mínimo 2 exemplares de cada equipamento capaz de suportar carga superior a 250 quilos. Se a lei for aprovada, o prazo para adequação será de 120 dias. Confira a pauta completa no site da Câmara, clicando em Atividade Legislativa e depois Sessões Plenárias. E você está em busca de trabalho aqui em São José? Então confira as vagas de emprego disponíveis no PAT. É hora da nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para arte finalista, assistente de marketing, carpinteiro, consultor de vendas, fonoaudiólogo, gerente de supermercado, supervisor de perecíveis, técnico de enfermagem e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de ajudante de carga e descarga, auxiliar administrativo. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Agora vamos falar sobre os 13 anos da criação da Lei Maria da Penha. A próxima reportagem mostra o que mudou com esse instrumento de combate à violência contra a mulher. Classificada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, como uma das leis mais avançadas do mundo em proteção e amparo às mulheres, a Lei Maria da Penha, criada em agosto de 2006, completa 13 anos com importantes avanços nos mecanismos de defesa da mulher. Em todo o país, apenas 2% dos brasileiros nunca ouviram falar desta lei e houve um aumento de 86% de denúncias de violência familiar e doméstica depois de sua criação, segundo uma pesquisa feita pelo governo federal. Em São José, foi registrado aumento de 10,8% no número de inquéritos instaurados na Delegacia de Defesa da Mulher no primeiro semestre deste ano, com 1.172 investigações. No mesmo período do ano passado, foram 1.057. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. A diretora tesoureira da OAB de São José fala sobre as mudanças desde a criação da lei. A Lei Maria da Penha, ela foi um ganho social, na medida que a sociedade, em termos de cultura, ela traz um ranço do machismo, né? Então, se você for avaliar ao longo dos anos, as mulheres elas não tinham consciência, muitas vezes, que eram vítimas de violência. Muitas vezes achava que violência era só bater. Então, quando ela começa a entender através da lei, que existem vários tipos de violência. Violência psicológica também é um tipo de violência. A violência patrimonial também é um tipo de violência. Ela passa a entender que, eventualmente, ela está dentro de uma esfera de agressão e que ela precisa de ajuda. Mas, afinal, qual é a importância e quais são os mecanismos de defesa? Nós temos uma rede de apoio municipal, que são os CRAS e os CREAS, que essa rede ela faz um papel de
assistência social junto a essa mulher vítima de agressão. É muito importante porque essa mulher ela consegue um apoio, ela vê que ela não está sozinha e ela vai passar a ter um outro olhar sobre a vida dela. Em São José dos Campos, parlamentares falam sobre a Lei Maria da Penha e outras leis, como a criação de um aplicativo de proteção à mulher, além da ampliação e humanização no atendimento às vítimas de violência. É mudar a cultura, porque essa questão da violência e a questão do machismo é uma coisa que está embutida num modo de vida e no sistema capitalista, que coloca a gente, infelizmente, submissa a isso. Então, por isso, essa questão de violência é uma questão que é muito cultural. Então, nós temos que mudar a cultura, que direitos iguais são direitos para todos, homens e mulheres. Eu acho que todos os órgãos responsáveis precisam fazer uma divulgação mais intensa para que as mulheres conheçam os seus direitos e para que os homens, os agressores, possam conhecer também as penalidades que eles podem sofrer quando praticarem algum tipo de violência contra as mulheres. A lei não diz só da questão da agressão e da punição do agressor, também das políticas públicas que envolve o amparo, que envolve a prevenção, o apoio das mulheres que foram agredidas e dos seus filhos. Eu acho que toda a população tem que saber, porque ela não tem que proteger só a sua casa, o seu lar. Tem que proteger a sua casa, o seu lar através do conhecimento. Se ela souber de algum conflito que está havendo com o seu vizinho na rua, ela tem que correr atrás, tem que ajudar. Nós precisamos lutar e continuar lutando para que todas as medidas de prevenção, de promoção e de proteção sejam garantidas às nossas mulheres, para que toda a luta da Maria da Penha, seja cada vez mais valorizada por todas nós mulheres, diante dessa mulher que deu um exemplo para todas nós. E um grupo de vereadores participou da cerimônia de entrega de troféus para as equipes de esportes de São José dos Campos, que conquistaram o primeiro lugar nos Jogos Regionais neste ano no Litoral Norte. É a 7ª vitória consecutiva do município nos Jogos Regionais. Veja na reportagem. Orgulho e alegria marcaram a cerimônia de entrega de troféus para coordenadores e integrantes das comissões técnicas esportivas que conquistaram a 7ª vitória consecutiva nos Jogos Regionais, disputados este ano em Ilhabela e São Sebastião, no Litoral Norte. A cidade competiu com uma delegação de 614 integrantes, sendo 542 atletas em 25 modalidades, e conquistou 28 títulos de campeã e 10 de vice-campeã. Já os Jogos Abertos da Juventude reuniram em Marília atletas com até 18 anos de idade. As equipes de São José levaram 18 troféus nas modalidades ginástica artística, handebol, vôlei, xadrez e natação. Para o secretário de Esportes e Qualidade de Vida, as conquistas de São José são resultado do trabalho nas categorias de base, a exemplo do programa Atleta Cidadão, que está completando 20 anos e atualmente atende cerca de 1.400 atletas de 7 a 20 anos de idade. Nós costumamos dizer que o alicerce, quando é bem feito, a gente consegue construir coisa boa. Nós temos o esporte comunitário, que é muito bem desenvolvido na cidade. A partir do esporte comunitário, nós trazemos os expoentes esportivos para o Atleta Cidadão e depois, com o Atleta Cidadão, a gente participa das competições oficiais. Lembrando que o pano de fundo do Atleta Cidadão é o esporte, mas nós incentivamos esses atletas a continuar estudando, a terem os seus momentos de lazer, a terem os seus momentos com a família, para se constituir um programa desportivo de formação, que é o Atleta Cidadão, que a gente muito se orgulha. O chefe da delegação joseense destaca que a maioria dos atletas é da cidade e conta com uma estrutura de apoio ao treinamento e preparação para competições. A maioria das nossas equipes são atletas formados nas categorias de base do programa Atleta Cidadão, mas temos também atletas do alto rendimento e atletas de equipes pontuais. Então são atletas 80%, 90% são atletas joseenses. Durante o ano todo existe um acompanhamento técnico, psicológico, nutricional. Então, sem isso, é impossível a nossa equipe obter o resultado que teve agora nos Jogos Regionais. Durante o evento, vereadores lembraram a importância do pessoal responsável pela logística e coordenação. Mais de 6.000 atletas foram envolvidos nesse
nesse movimento, desses jogos, né? E São José conseguiu, então, ser o primeiro e disparado, né? Disparado na frente. Isso é fruto de um trabalho sério, né? Comandado por vocês, técnicos, toda a estrutura, toda a logística, como foi falado aqui, né? Eu acho que todo o trabalho, prefeito, todos são envolvidos, desde a cozinheira, do pessoal da limpeza, né? Do pessoal que faz a montagem. A gente acompanhou todo o alojamento, toda a infraestrutura, toda a dedicação das equipes estiveram lá. A gente fiscalizou até a própria escola, né, com a questão da acessibilidade, o pessoal com deficiência, os nossos para-atletas que estavam lá também. Então foi muito bacana. Para o vereador Calazans Camargo, a legislação de fomento ao esporte também tem um papel importante. São José dos Campos está há vários anos sendo campeã geral, bicampeã consecutiva dos Jogos Abertos do Interior. Isso tudo devido à seriedade com que o esporte é tratado na cidade de São José dos Campos. Nós temos políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas e aperfeiçoadas ao longo de décadas. E aí soma-se o FADEMP, o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, que é de 1994. Em 2004, a criação do programa Atleta Cidadão, que é campeoníssimo, atualmente trabalhando com atletas de 7 a 20 anos de idade, a LIF Municipal do Esporte, enfim. E nós agora, recentemente, acabamos de ler na Câmara a nossa indicação que prosperou, aprimorando a lei do Atleta Cidadão e realmente fundamentando o programa Atleta Cidadão como um programa, para que ele atravesse gestões, não seja um programa de governo, mas de Estado. O vereador Ciborgue agradeceu o empenho dos atletas. O meu obrigado, a minha gratidão a vocês. A vocês que mais uma vez foram campeões e levam o nome da nossa cidade para o Brasil e fora do Brasil. Todas as equipes que chegaram em primeiro ou segundo lugar garantiram classificação para os Jogos Abertos do Interior, que serão disputados em Marília no mês de novembro. Nós temos aí 42 equipes já classificadas para os Jogos Abertos em Marília, mas nós temos também mais 3 modalidades, que dá um total de 48 equipes que vão participar. No ano passado nós já viemos de uma primeira colocação e tentamos levar para a cidade de Marília nesse ano de 2019 a mesma expectativa e a mesma vontade de ser campeão. Confira agora a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, sexta-feira. A quinta-feira será de sol com algumas nuvens, chance de chuva pequena e temperaturas que ficam entre 27 e 14 graus. Na sexta, o céu fica claro com pouca variação de nuvens. A possibilidade de chuva é de 5% e a máxima será de 29 graus, já a mínima 14. Esse foi o nosso Boletim de Notícias. Lembrando que amanhã, no horário do Boletim, você confere o Semana Legislativa, com as principais notícias que marcaram a semana aqui na Câmara de São José.